nossa primeira aula de Cálculo 1. Esse material está sendo gravado principalmente para servir de suporte para os meus alunos que estão matriculados na disciplina nesse momento de ensino remoto emergencial. Quero deixar muito claro que nesse material será feita uma abordagem do ponto de vista intuitivo da noção de limites. Falo isso porque nos cursos de cálculos, principalmente para os alunos de um curso de licenciatura ou bacharelado em matemática, é importante que a gente tenha noção da definição formal de limites, ok? Entretanto, isso não será abordado dessa forma nesse material que eu estou apresentando. E essa ferramenta, ela é extremamente necessária para a formulação das noções de funções contínuas, diferenciabilidade e integrabilidade. Mas, nessa nossa primeira aula, eu quero aproveitar para enfatizar apenas a noção de limites, ok? Vamos à aula. Bem, vamos aqui à nossa primeira aula. Como eu tinha falado, não vamos utilizar a definição formal. Em breve eu falarei sobre a diferença entre a definição formal e a definição intuitiva. Primeiro eu quero até pedir desculpa aqui, porque eu estou usando o R aqui, onde esse R eu estou enxergando como o conjunto dos números reais. Então, na próxima nota eu quero melhorar essa notação, tá bom? Mas vamos lá. Vamos considerar uma função que vai do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, onde essa função é definida por f de x igual a x mais 1. Ou seja, temos aqui uma função afim. Bem, observem que, ao substituir 0,5 em x, eu vou obter aqui o f de 0,5 igual a 1,5. Se eu considerar 0,7, ao substituir aqui no x, eu tenho 0,7 mais 1, que vai dar 1,7. Bem, se eu pegar 0,9, substituir no x, ao somar com o 1, eu tenho 1,9. 0,9, substituindo aqui, somando com 1, eu tenho 1,99. Se eu pegar 0,999, adicionar ao 1, eu tenho 1,999. Bem, se eu pegar agora o 1,5 e substituir aqui no x, adicionado ao 1, eu tenho 2,5. 1,3, adicionado, eu vou ter 2,3. Acho que já entendeu aqui o raciocínio, O que é que a gente tem aqui? Observem que eu comecei de 0,5, fui aumentando, ou seja, eu estou me aproximando de 1. Agora, eu coloquei esse sinal aqui para indicar que eu estou me aproximando de 1 por valores menores que 1. Nesse caso, a gente coloca 1 com esse sinalzinho aqui, de subtração, e dizemos que o x está se aproximando de 1 pela esquerda. Acontece que, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, observe que a função ela vai se aproximando de 2. Ok? Começou de 1,5 e foi até 1,99. Então, quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, a função vai se aproximando de 2. Por outro lado, quando eu considero 1,5 e vou diminuindo o seu valor, ou seja, eu estou também aproximando de 1. Só que agora por valores maiores que 1. Aí a gente utiliza esse símbolo e diz que o x está se aproximando de 1 pela direita, já que o x se aproximou de 1 por valores maiores que 1. O curioso é que
a função também está se aproximando de 2. Ok? Quando isso ocorre, a gente diz o seguinte: considerando as tabelas, como acabamos de ver, notamos que quando x se aproxima de 1, tanto pela esquerda, a notação vai ser essa aqui, x tende a 1 pela esquerda, quanto pela direita, ou seja, x se aproxima de 1 tanto pela esquerda quanto pela direita. Pela direita, a gente vai utilizar essa notação, ou seja, x tendendo a 1 pela direita. A gente viu que a função se aproximou de 2. Ok? Quando isso ocorre, a gente simplesmente escreve o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Tá bom? Isso aqui é uma notação para dizer que quando x se aproximou de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproximou do 2. Tá bom? Então, utilizamos esse exemplo para obter a seguinte definição. Seja f uma função, se f aproxima-se de um número real L, é importante considerar que aqui vamos trabalhar com o conjunto dos números reais, então L é um número real. Então, f aproxima-se de um número real L quando x se aproxima de A, tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando isso ocorre, dizemos que f tende ao limite L quando x tende a A e escrevemos limite da f de x quando x tende a A é igual a L. Novamente, e isso é uma notação, e essa notação é utilizada para dizer que quando x se aproxima de A pela esquerda e pela direita, a função está se aproximando desse número real L. Ok? Primeiro, como eu já tinha colocado, eu tenho aqui 3 observações. A definição de limite está sendo apresentada de um ponto de vista intuitivo. Em breve eu quero apresentar a definição formal, que a gente trabalha com épsilons e deltas, mas não quero entrar nesse detalhe aqui agora. Bem, a segunda observação, o número real L é chamado de limite de f no ponto A. E a terceira observação, que por sinal muito importante, é que essa notação que x tende a A significa que x está muito próximo de A. Porém, x é diferente de A. Por favor, não esqueçam disso. Nessa noção de limite, nós estamos interessados em conhecer o comportamento da função na proximidade de um ponto A. Ok? Bem, vamos aqui considerar o primeiro exemplo. Seja f de R, ou seja, R é o conjunto dos números reais, menos o zero, indo para R, a função definida pelas essas duas sentenças. A função é igual a x menos 3 se x for maior que zero. E a função é igual a x mais 5 se x for menor que zero. Então, se x se aproxima de zero pela direita, a função está se aproximando de menos 3. Entretanto, se x se aproxima de zero pela esquerda, a função se aproxima de 5. Isso significa que esse limite não existe, pois quando x se aproxima de zero pela direita, a função se aproxima de menos 3. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, a função se aproxima de 5. Como 5 é diferente de 3, o limite dessa função não existe. Agora, se eu considerar a função definida em R menos 1
tomando valores em R, a função dada pelas essas duas sentenças, onde f de x é igual a 4x menos 1, se x for maior que 1, e x mais 2 se x for menor que 1. Observem que, se x se aproxima de 1 pela direita, a função se aproxima de 3. Se x se aproxima de 1 pela esquerda, a função também se aproxima de 3. Nesse caso, dizemos que o limite existe. Assim, podemos dizer que o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a 3.